Meus queridos e diletos irmãos, estamos aqui mais uma vez, trazendo até vocês mais uma parcela da Palavra de Deus. E conforme nós estamos sempre frisando, é importante que os irmãos tenham aquela oportunidade de um momento devocional com Deus. Pesquisando nas Escrituras as referências bíblicas, consultando um bom comentário bíblico, um bom dicionário, para que você possa ter um aprendizado mais contundente, mais firme, mais profundo a respeito da Bíblia Sagrada. Como eu disse, do Gênesis a Apocalipse, uma autoanálise, uma palavra bastante panorâmica, simplesmente para nós termos um básico do básico a respeito das Escrituras Sagradas. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre as viagens de Israel, as viagens espaciais e as viagens completas, segundo registra o livro de Números. Nesse conteúdo, nós estaremos observando os tipos, aquilo que é feito na prática, mas que tem dentro de seu contexto uma simbologia que aponta para Jesus Cristo. Por isso as referências aqui são vastas, e aí sim a necessidade de você dar uma pausa, ler o texto na Bíblia, se informatizar e ser abençoado por Deus com a presença do Espírito Santo, pois Ele, que é o supremo professor das Escrituras, ele se faz presente quando você se dedica a estudar a sua palavra. Sendo assim, nesse contexto que iremos tratar com vocês, nós podemos encontrar no livro de Números, no capítulo 17, 1 ao 13, capítulo 19, 1 ao 22, capítulo 21, 4 a 9, capítulo 32, 1 a 42 e o capítulo 35, 6 ao 34. Veja quantas referências para se tratar de algumas simbologias que apontam para Jesus Cristo, nosso Senhor, no livro de Números. E eis aí, portanto, a necessidade de se estudar o Antigo e o Novo Testamento. Ambos formam a palavra de Deus. E isso é interessante e importante para o estudante bíblico, pois tem muitas religiões por aí que até encontram erro na Bíblia, que até blasfemam de Deus, encontrando supostos erros nas Escrituras. A Bíblia ela é composta com o Novo e o Velho Testamento. É a palavra de Deus, completa, inerrante, eficaz, penetrante, maravilhosa. Muito bem. Muitos estudiosos veem representações simbólicas ou tipos em várias das imagens encontradas no livro de Números. E, em primeiro lugar, nós temos aqui dois fatores principais. Nós temos o tipo de Cristo e o tipo do crente mundano. Vamos então à palavra. Primeiro fator aqui, nos textos, o tipo de Jesus Cristo. Primeiro, a morte de Cristo
número 19, 1 a 22, 25, 5 ao 9. Nós temos nessas passagens a novilha vermelha. Pois bem, 19, 1 ao 22, uma novilha vermelha sem defeito é morta. Observe. E o sangue é aspergido 7 vezes na frente do tabernáculo. A carcaça dessa novilha vermelha é então queimada, misturada com pau de cedro, isopo e estofo carmesim. As cinzas devem ser usadas para a purificação. Essa novilha vermelha, sendo oferecida dessa forma, ela simboliza justamente o sacrifício de Jesus Cristo, que foi imolado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós temos outra passagem aí, que aponta também para Jesus Cristo, e o próprio Cristo fez menção dela. A serpente de bronze. Números 21, 5 ao 9. Serpentes venenosas são enviadas para punir os israelitas rebeldes. Você lembra desta passagem? Em resposta à oração do povo por perdão, Deus instrui Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. E quando eles blasfemaram de Deus, pecaram, fizeram o que fizeram, veio o castigo, Deus enviou serpentes para morder o povo. E quando eles viram naquela situação, que clamaram a Deus por perdão, por misericórdia, que tirasse aquelas serpentes, Deus então ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste, e aqueles que olhassem para aquela serpente ficariam então curados do veneno das serpentes. Aquela serpente aponta para Jesus Cristo, que foi levantado da terra aos céus no madeiro pelos nossos pecados. E todos aqueles que olham para o Calvário, que aceita as prerrogativas do cristianismo em seu coração, em sua vida, têm a salvação, têm o perdão dos pecados. Por isso que é impossível ao homem encontrar salvação fora dos parâmetros da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta, ele é o perdão, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Ele destruiu Satanás, ele destruiu a morte, ele destruiu o poder das enfermidades, ele destruiu o poder de uma natureza agressiva quando amansou as águas no mar da Galileia. Jesus é tudo, é a porta, é a salvação. Sem Jesus é impossível o homem encontrar salvação para a sua alma. O número 2 desse texto, nós temos aqui no capítulo 17, 1 ao 13, a ressurreição de Jesus Cristo. A vara de Arão também tem sido vista como um tipo da ressurreição de Cristo. Você lembra quando houve aquela murmuração quanto ao sacerdócio? Aquele problema que aconteceu quando Coré, Datã e Abirão pagaram com suas vidas, e 250 levitas pagaram com sua vida por causa da rebeldia no que se tange ao sacerdócio. Deus ordenou a Moisés que pegasse os bordões de cada um dos filhos de Israel, dos líderes, e colocasse na tenda. E no outro dia pegasse aquele bordão, e aquele bordão que tivesse flor e fruto seria o indicado como sacerdote escolhido por Deus. E a vara de Arão floresceu e deu amêndoas. E todos ficaram então confirmados que Arão
e a sua descendência serviria a Deus como sumo sacerdote por toda a vida. A mensagem de Deus, número 17, 1 ao 5, respondendo a um desafio feito à liderança de Arão, Deus ordena que Arão e cada um dos líderes tribais de Israel coloque suas varas no tabernáculo. E foi aí que eles tiveram consciência de que Arão fora de fato chamado por Deus para o ofício sacerdotal. E aqui eles pararam de reclamar esta posição. Vejam o segundo ponto, o milagre de Deus, número 17, 6 ao 13. No dia seguinte, somente a vara de Arão germina, floresce e dá amêndoas. É só Deus para fazer isto. É Deus confirmando o ministério de um cidadão. Uma vara, um bordão, floriu, germinou, deu amêndoas. Isto é milagre de Deus. É Deus confirmando o chamado de uma pessoa. Se você tem um chamado de Deus, não se preocupe. Ninguém poderá tirar de você. Mas se você não tem o chamado de Deus para tal ofício na igreja, por que você está incomodando aquele que Deus chamou? Se Deus não chamou a você, e chamou o pastor que está lá, o missionário que está lá, na ativa, ore por ele e procure descobrir qual é o dom que Deus te concedeu. Mas tem muitos que querem ocupar uma chamada que Deus não deu, uma função que Deus não deu, um cargo que Deus não lhe deu. E aí cria-se tumultos, supercrentes, triunfalistas, que acham no direito de deixar a igreja, fundar um ministério e se auto-intitular pastor, apóstolo, missionário e assim vai. São coisas que acontecem na vida daqueles que são avexadinhos e não têm paciência de esperar o chamado do Senhor. Terceiro ponto aqui, a segurança em Cristo. Número 35, 6 ao 34. As cidades de refúgios. 6 cidades, 3 a oeste do Rio Jordão e 3 a leste, são designadas como refúgio para quem quer que tenha assassinado alguém acidentalmente. Essas pessoas podem entrar com segurança e se proteger de qualquer parente da vítima que procura vingança. Deus mandou estabelecer 6 cidades, 3 em uma região, 3 em outra. Quando acontecia um incidente, um acidente, e acontecia de vir a óbito alguma pessoa, a pessoa fugia. E lá na cidade ele estava seguro, protegido, até que o juiz julgasse a causa. Mas ninguém podia tocar naquela pessoa seguro dentro daquela cidade. E isto é um tipo de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós estamos seguros, amparados, apesar de sermos infratores, pecadores, mas quando nos entregamos a Cristo, nós temos a segurança de Jesus e o diabo não pode te tocar. Embora você falhou, embora você caiu, embora você pecou, não importa. O que importa é que você está em Cristo e não é pelo seu deslize que o diabo vai se apoderar de você e acabar com a sua vida. Você está na cidade de refúgio. Você está em Cristo Jesus. Jesus não desistiu de você simplesmente porque você caiu. A Bíblia diz que o justo cai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o Senhor te levanta. Glória a Deus. O que acontece é que tem muitos crentes, super crentes nas igrejas, que quando cai um pastor, quando cai uma pessoa de influência, eles metem a língua, não perde a oportunidade para demonizar, para esculachar, para jogar o ridículo.
ele fazendo mais pecado do que aquele pastor ou aquele irmão que caiu em transgressão, e Deus o colocou na cidade de refúgio, colocou em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vimos aqui o tipo de Cristo nas referências acima. Um tipo do crente mundano. Números, capítulo 32, 1 ao 42. As 3 tribos a leste do Rio Jordão têm sido comparadas aos crentes mundanos de hoje. Você lembra que quando Israel estava prestes a entrar na terra, 2 tribos pediu para ficar na Transjordânia, do outro lado. Não quiseram passar a terra. E houve todo aquele acordo e houve aquela permissão de Moisés. Pois bem, nós temos aqui, como tipo do crente mundano, 3 pontos. Primeiro, o pedido, número 32, 1 ao 5. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés pedem permissão a Moisés para viver no lado oriental do Rio Jordão, pois ali os pastos eram mais verdejantes, era mais espaçosa, eles criavam muito gado, eram homens de gado, e aquela terra era adequada para a sua criação. Lembra de Ló, quando escolheu as áreas verdejantes de Sodoma e Gomorra? E qual foi o fim que ele teve? Consulte os vídeos anteriores. Muito bem. Segundo ponto, a reprimida. Número, capítulo 32, 6 ao 15. Moisés pergunta para eles: irão vossos irmãos à peleja? E ficareis vós sentados aqui, ociosos? Você não está vendo que temos que tomar as terras que Deus deu aos nossos pais? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Moisés, então, chama a um conselho, a um diálogo, e eles então fazem ali as suas explicações. Eles fazem a sua reafirmação, número 32, 16 a 32. As 2 tribos e meias prometem apoiar as outras 9 tribos e meias na conquista de Canaã. E eles dizem então para Moisés: não, Moisés, a terra aqui é vasta, nós somos criadores de gado, teus servos, tem muito gado, o pasto aqui é imenso, é completamente adequado para as nossas criações, mas nós nos comprometemos de ir à guerra até o último israelita alcançar a sua parte na terra prometida. E, havendo aquele acordo, Moisés então termina permitindo que aquelas 2 tribos e meias fiquem naquela região do Jordão. E o resultado disso, número 32, 33 ao 42, Moisés atende ao pedido deles, né? E dá a eles a permissão com uma condição: vocês fiquem aqui, ocupem, façam moradas, construam cidades, mas todos vocês, homens que saem a peleja, estão incumbidos de lutar com Israel todas as guerras do Senhor, até que Israel tome posse de sua terra. Confirmado, Moisés. E dentro deste acordo, aquelas 2 tribos e meias, portanto, eles passam a residir do lado de cá do Rio Jordão, que hoje seria a Transjordânia, né? Uma terra que também pertence aos filhos de Israel. Então, amados, nesse contexto nós vimos o tipo de Cristo, a morte de Jesus Cristo na figura da novilha vermelha. Nós vimos aqui a serpente de bronze, que é um tipo de Cristo também, pois todos nós que olhamos para Jesus Cristo somos salvos por ele, que foi pendurado no Calvário.
A ressurreição de Jesus Cristo, nós vimos aqui na questão da vara de Arão que floresceu e deu amêndoas, o milagre do Senhor operado ali. Nós vimos um tipo do crente mudando, as 2,5 tribos de Israel, pedido a Moisés para ficar no lado de cá do Rio Jordão, que é aqueles que não querem se comprometer com o povo de Deus, é uma simbologia daquele crente que não quer se comprometer com a realidade na terra da promessa, as leis, as doutrinas, as prerrogativas de Deus para o povo, os mandamentos, etc. Tem sempre aqueles que querem as bênçãos de Deus, mas não quer estar no meio do povo de Deus. Esta é a grande realidade, principalmente no mundo de hoje político. Quantos políticos que estão no meio dos crentes, mas não quer ser crente, não é? Ele apenas acha, admira, acha importante, mas não quer fazer parte. Pois bem, é com a sua boca que você confessa Jesus Cristo. E é ela que confessa a posse da sua salvação. E Jesus Cristo está levantado no Calvário, na cruz do Calvário, para iluminar o mundo com o evangelho da salvação. E assim nós ficamos aqui com mais uma parcela da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que esta palavra sirva de edificação para a sua vida. Não deixe de deixar o seu comentário, o seu joia, se inscreva em nosso canal e fazendo assim você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de muitos. No nosso próximo conteúdo, nós estaremos falando sobre o território, né, concedido por Deus para o povo de Israel. Fique na paz e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.